Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História, elaborei para vocês o material de apoio para que vocês possam fazer as atividades do sexto banco. O conteúdo aí proposto para o nono ano no sexto banco é o chamado período entre guerras, que compreende aí os anos de 1918 a 1939, ou seja, do término da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. O que acontece de importante nesse chamado período entre guerras e que nós vamos dar destaque aqui nessa aula? A crise de 1929, que teve início nos Estados Unidos e acabou repercutindo em todo o mundo capitalista, e na Europa a ascensão dos movimentos nazifascistas, com destaque para o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O que eu tenho para vocês para ilustrar o que estava acontecendo nesse período, não é? Então, do período entre guerras, uma linha do tempo, que vai do término da Primeira Guerra Mundial até 1939, início da Segunda Guerra. Acontecimentos importantes que merecem destaque nessa aula, não é? A crise de 1929, e conforme nós veremos nessa aula, teve início nos Estados Unidos, mas acabou, não é, repercutindo em todo o mundo capitalista. E também na década de 20 e na década de 30 nós assistimos o quê? O surgimento, a ascensão e a consolidação dos movimentos nazifascistas. Na Alemanha, o nazismo e na Itália, o fascismo. Para que nós possamos compreender esse período entre guerras, vamos dar destaque na primeira parte da aula para a crise do sistema capitalista. Como assim? Nas décadas de 1920 e 1930, o sistema capitalista enfrentava alguns problemas graves. Tudo bem? Vamos lá então. Primeira questão, Europa. Situação da Europa nessa época. A Europa estava se reconstruindo da Primeira Guerra, não é? Terminada a Primeira Guerra em 1918, a Europa estava se reconstruindo. E o que a guerra deixou? Qual foi a herança dessa guerra? Perdas humanas e também perdas materiais. Perfeito? Uma outra questão importante. Em meados da década de 1920, a Europa passava por um processo de reconstrução. E esse processo de reconstrução contava com o apoio dos Estados Unidos, que então era a maior potência do mundo capitalista. Mas o capitalismo estava passando por crises na Europa, e logo essa crise vai também afetar os Estados Unidos da América, com a crise, né, com o crash da bolsa em 1929. E essa crise do capitalismo não partia apenas do sistema capitalista, mas sim de uma alternativa, de algo, não é, de um sistema que se apresentava como alternativa ao capitalismo. E o que era isso? O socialismo. O socialismo que foi implantado na Rússia, não é, em 1917 e que se consolidou na década de 1920 com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o socialismo naquela década que nós estamos estudando se apresentava como alternativa ao capitalismo. Tudo bem? Pessoal, se a Europa passava por uma reconstrução, não é? Após a Primeira Guerra Mundial, conhecida então como a Grande Guerra, nos Estados Unidos a situação era diferente, não é? O país termina a Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, uma potência do mundo capitalista, não é? E aliás, era o principal, prestem atenção, financiador dos países europeus. Como assim financiador dos países europeus? Os países estavam passando por um processo de reconstrução e quem financiava a reconstrução desses países eram os Estados Unidos. E nesse contexto, não é, de um grande crescimento econômico, emergia o chamado American Way of Life, que
que seria isso? O modo de vida americano. O que era isso? O consumo em larga escala, a produção em larga escala, o crédito bancário sem controle do governo. Então havia um forte crescimento econômico, havia, não é, o consumo, um alto nível, uma alta taxa de consumo e o crédito bancário. Isso acabou acarretando em quê? No aumento da produção industrial. Então, conforme as indústrias elas iam vendendo seus produtos, elas iam produzindo mais. Temos aqui um primeiro panorama da situação dos Estados Unidos nesse contexto. Aqui temos uma imagem representando, não é, esse American Way of Life. Então veja uma típica família norte-americana, não é, consumindo ali muitos produtos, não é, felizes. Essa ideia que o consumo traz um tipo de felicidade, mesmo que seja momentâneo. Nós veremos o que acontece a partir do final da década de 1920. Nesse contexto, nesse momento, os Estados Unidos era o líder mundial em exportações. Exportações industriais e também agrícola. Por quê? Se os países da Europa estavam se reconstruindo da guerra, eles não estavam produzindo ainda o que eles precisavam. Então eles importavam isso, esses produtos, sejam produtos manufaturados ou produtos agrícolas, dos Estados Unidos. Mas essa euforia, não é, que havia nos Estados Unidos nessa primeira parte da década de 1920, ela termina com uma grave crise. E nós vamos aprender o que foi essa crise agora. Pessoal, o evento que marca essa crise de 1929, essa crise que agora vai afetar os Estados Unidos, então a grande potência do mundo capitalista, foi a quebra da Bolsa de Nova York, no caso da Bolsa de Valores. Para quem não sabe, a Bolsa de Valores, não é, é o lugar onde as pessoas elas compram e vendem ações. O que seriam essas ações? Essas ações seriam como se fossem pequenos fragmentos de grandes empresas. Né? Então, uma grande empresa, ela coloca lá uma parte dela à venda, não é, na bolsa de valores. Essa pequena parte nós chamamos de ações. Então, imaginem o seguinte exemplo: uma grande empresa coloca, sei lá, 10%, né, das suas ações à venda lá na bolsa de valores. As pessoas vão lá e compram, não é? Compra uma pequena fatia desses 10%. E aí as pessoas se tornam o quê? Sócios. Se a pessoa investiu 100 mil nessas ações e a empresa, com o passar do tempo, vai muito bem, ela aumenta, não é? Ela multiplica esse seu investimento. No entanto, se a empresa vai mal ou até mesmo à falência, ela perde esse investimento. E foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Comentei com vocês agora há pouco que havia uma certa euforia, não é? O famoso lá American Way of Life, não é? O modo de vida americano, pautado no consumo, não é? Enfim. Mas o que acontece? Um problema que era enfrentado pelos Estados Unidos era que as camadas populares naquele país, elas não tinham o poder de compra. Como assim não tinham o poder de compra? Um trabalhador, por exemplo, ele não conseguia consumir tanto. E por que não? Porque o salário dele, no caso, não aumentava. O salário desse trabalhador não aumentava da mesma forma que o ritmo da indústria. Tá, e o que tem a ver isso com a crise de 1929? Vou explicar para vocês. Se a indústria não está vendendo, ela está produzindo em larga escala, em grande quantidade. Só que ela não está vendendo. O que acontece? Dentro de um determinado período, ela vai à falência. Ela vai o quê? À crise, não é? E esse comércio, não é, de ações, essa compra e venda de ações, quem fazia isso? Pessoas milionárias, bilionárias, mas também chamava a atenção de setores médios da sociedade. Então aquele indivíduo que possuía um imóvel, ele vendia aquele imóvel, né, a casa em que ele morava com a família, por exemplo,
Ele colocava esse dinheiro, ele comprava ações de alguma empresa, acreditando que ao comprar essas ações, esse valor seria, com o passar do tempo, multiplicado. Mas aí, o que acontece? Que nós temos nesse gráfico um aumento da produção industrial, sempre, né, na crescente, mas a partir de 1929, a crise. O que acontece é o seguinte: as indústrias estavam produzindo, essas empresas estavam colocando suas ações à venda na bolsa de valores. E as pessoas estavam comprando. Esses chamados especuladores. O que seria isso? Você compra ações por 100, vende por 150. Compra por 200, vende por 300. Compra por 400, vende por 700. E assim acontecia. Estava formando aqui uma bolha. E o que aconteceu? O que levou à crise? Foi isso, não é? Final da década de 1920, então esse mercado já estava saturado. Saturado com um excesso de produtos industrializados. Ou seja, as indústrias estavam produzindo muito, mas não havia consumo. Mesmo assim, essas empresas faziam o quê? Colocavam suas ações à venda na bolsa de valores. Determinado período, né, já em 1929, aquelas pessoas, aqueles especuladores, pessoas que às vezes ganhavam milhões ali, vendendo e comprando ações, um belo dia o sujeito foi lá e colocou, né, comprou ações por 100 e colocou à venda por 200. Ah, mas ele vendia por 200? Vendia. E o sujeito que comprava por 200 vendia por 400. Mas um belo dia o que aconteceu? Ele comprou ações por 100 e colocou à venda por 200. Bom, vou ter o meu lucro. Ninguém comprou. Aí ele reduziu para 150. Ninguém comprou. Aí ele reduziu para 120. Ninguém comprou. Aí bateu o desespero. Colocou a 100. Bom, o que eu paguei estou vendendo, não vou ter prejuízo. Ninguém comprou. Aí bateu o desespero mais ainda. Colocou a 70, 50, 40, 30, 20. De repente ele percebeu o quê? Que ele havia investido, comprado ações, não é? Frações de empresas, só que essas empresas estavam o quê? Falidas. Então ele investiu o seu dinheiro em uma empresa que estava falida. Coloquei para vocês um exemplo, mas isso não aconteceu apenas com uma pessoa, e sim com muitas pessoas. Muitas. Primeiro, você tem a quebra da bolsa e essas indústrias falidas. De repente você tem nos Estados Unidos uma massa de desempregados, uma queda na produção industrial. Aquele sujeito que de repente era um milionário, que fez a sua vida comprando, vendendo ações, agora está falido, não tem nada. Esse dia é conhecido nos Estados Unidos como, aliás, na história, perdão, como a Quinta-feira Negra. O sujeito não tinha mais nada. De um milionário, ontem, hoje eu sou, não é, uma pessoa falida, não tenho nada. Pessoas cometeram suicídio. De repente você tem então, né, resumindo o que eu comentei com vocês no slide anterior, esse comércio de ações, mas ninguém mais comprava. No dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York colapsou, parando suas atividades, causando pânico nos investidores. Aquele exemplo que eu dei do sujeito que comprou por 100 e queria vender por 200 e percebeu que o que ele havia investido não valia mais nada, não foi só uma pessoa, foram várias. Milhões de pessoas foram à ruína. Aquele sujeito que vendeu sua casa para investir em ações não tem a casa e não tem as ações, está falido, está na rua. Os bancos faliram. E por que faliram? Eles não estavam emprestando dinheiro para as pessoas não tinham como pagar esses empréstimos. E aí, no caso, olha só para vocês perceberem alguns dados. A produção industrial dos Estados Unidos teve uma queda de 54%. Desemprego de 400 mil para 12 milhões.
A década seguinte, a década de 1930, é marcada por uma grande depressão econômica. Só que essa crise teve um efeito dominó. Como assim um efeito dominó? Começou nos Estados Unidos e foi o quê? Influenciando outros países do mundo capitalista. Exemplo, Brasil. Brasil? Sim. Brasil naquela época, final dos anos 1920, início dos anos 1930, era um grande produtor de café. E o principal consumidor desse café produzido no Brasil eram os Estados Unidos. Só que agora com a crise, eles vão seguir comprando o café brasileiro? Não. E a Europa? A Europa que estava sendo reconstruída, não é, a partir do financiamento dos Estados Unidos, esse financiamento cessou. Se eles estavam em crise, eles não tinham como financiar a reconstrução da Europa, que na segunda metade do século, da década de 1920, já apresentava sinais de recuperação, inclusive no caso da Alemanha. Não, acabou o dinheiro. Aqui nós temos uma imagem, a queima de café no Porto de Santos. Como assim a queima de café? O café não tinha valor. Aqui no Brasil, havia uma grande produção de café para exportação, não é? Dentre esses mercados, o mercado norte-americano, mas de repente eles não compram mais. O café não tinha valor. Então vamos queimar o café para manter pelo menos o valor. É uma questão que nós voltamos a conversar no próximo banco, a Era Vargas. Que eu tenho para vocês alguns gráficos com dados importantíssimos. Veja, no gráfico pontilhado nós temos a produção industrial. A partir de 1929, uma queda acentuada. No segundo gráfico, nós temos o quê? Desemprego. Vejam vocês, a partir de 1929, o que acontece com o desemprego nos Estados Unidos. Dispara. Aqui talvez uma das imagens, das fotos mais conhecidas desse período. Aqui você tem uma mãe de família, uma mãe de 7 filhos, viúva, seu marido faleceu, não é? Já havia perdido o emprego e aqui ela está o quê? Não sabe o que fazer, não sabe o que será. A pessoa acorda, não sabe o que será o final, como será o final do seu dia. A pessoa pensa, o que será, não é, da minha família amanhã, na próxima semana? Ela não sabe. Aqui, novamente, outra família, não é? Vivendo em condições miseráveis. Pessoas que não tinham emprego. Pessoas que não tinham renda. Em 1933, um novo presidente chega ao poder nos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt. Partido Democrata, não é? Lembrando que lá nos Estados Unidos nós temos o Partido Democrata e o Partido Republicano. E essa figura, não é, do Roosevelt é um tanto quanto polêmica. Para alguns foi um grande presidente e para outros nem tanto. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre ele e tirar aí as suas próprias conclusões. Quando eleito, Roosevelt tinha uma missão: recuperar a economia dos Estados Unidos. E aqui eu cito para vocês duas medidas importantes. A primeira foi o financiamento, não é? O empréstimo, no caso, para essas empresas que estavam, não é, falidas. Então, esse financiamento seria oferecido a essas empresas a uns juros, não é, baixos, não é? E no caso, com a recuperação dessas empresas, elas, com o passar do tempo, não é, retomariam a contratação de trabalhadores, com isso combatendo o desemprego. Uma segunda questão, investimento em obras públicas. Então o governo contratava pessoas para construir estradas, pontes, ferrovias, prédios, reformar tudo isso, e ao contratar essas pessoas, o governo pagava a elas o quê? Um salário. Essas pessoas tinham uma remuneração. Ao final do seu trabalho, elas recebiam, não é, um valor X.
Com esse valor, elas consumiam. Ao consumir, elas voltavam o quê? A girar, não é, a roda da economia. Como assim? Aquele comércio que estava fechado, ele abriu novamente porque as pessoas estavam consumindo. Aquela fábrica que estava fechada, ela volta a funcionar por quê? Porque ela está vendendo para o comércio. E assim essa fábrica contrata novos trabalhadores. Claro que aqui é uma explicação bem simples para vocês, mas isso nem sempre funciona, tudo bem? Por quê? Então em qualquer período de crise o governo vai lá e contrata pessoas e tudo resolve? E tudo é resolvido? Não. Mas aqui no caso dos Estados Unidos, essa foi a proposta, não é, do chamado New Deal, que foi o plano, não é, econômico aí adotado por Roosevelt após a crise de 1929. Por que New Deal? O novo acordo. E aqui nós temos uma imagem muito interessante. Vejam vocês. O mais alto padrão de vida do mundo. Um cartaz de propaganda. O mais alto padrão de vida do mundo. E aqui embaixo, nada melhor que o modo de vida, não é, americano. A outra frase. O que nós temos aqui, pessoal? Uma fila de desempregados. Então, em frente a um cartaz, não é, que fazia menção a esse período de crescimento norte-americano, né, aquela euforia que eu comentei com vocês na primeira parte da aula, um cartaz que fazia propaganda daquela conjuntura do início dos anos 1920, na década de 1930, ou seja, na década seguinte, nós temos o quê? Uma fila de desempregados. Então, na primeira parte da aula, nós tratamos da crise do mundo capitalista. Crise essa que afetava a Europa, não é? Na reconstrução no pós-guerra, pós-Primeira Guerra, conhecida então como Grande Guerra. Falamos um pouquinho da crise de 1929, que teve início nos Estados Unidos, mas como eu expliquei para vocês, acabou influenciando o mundo capitalista, não é? Europa, que estava sendo reconstruída a partir do financiamento norte-americano, e também afetou, por exemplo, o Brasil. E nessa conjuntura, nesse momento, não é, nas décadas de 1920 e 1930, nós temos na Europa a ascensão do chamado nazifascismo. Quando eu falo em nazifascismo, eu dou destaque para a Alemanha nazista e a Itália fascista, não é? Claro, em outros países como Espanha, Portugal, você também teve regimes semelhantes. Por que semelhantes? Regimes de extrema direita, não é, que perseguiam seus opositores, ditaduras, enfim. Vamos falar um pouquinho dessa ascensão do nazifascismo na Europa. Essa imagem de abertura, ela diz respeito ao chamado Putsch de Munique, não é? Chamado golpe da cervejaria, quando então na Alemanha, na cidade de Munique, os nazistas tentaram um golpe de Estado, ou seja, tentaram tomar o poder à força. Esse golpe foi fracassado e culminou com a prisão do líder do partido nazista, então Adolf Hitler. Vamos falar um pouquinho da Itália. Bom, o que acontece na Itália? Após a Primeira Guerra, comentei com vocês no início da aula, não é? A Europa passava por uma grave crise econômica, perfeito? Essa grave crise econômica afetava o quê? Todos os setores da sociedade, seja as camadas populares ou mesmo a burguesia. E a burguesia, em meio a essa crise, ela tinha receio, medo. Medo do quê? Da expansão do socialismo. Do socialismo que foi implantado na Rússia a partir da Revolução de 1917, não é? E que agora, nos anos 1920, estava se consolidando com a implantação de um Estado totalitário, não é? Já governado por Stalin, porque Lenin faleceu no início da década de 1920, de aneurisma, e nessas décadas de 1920 e 1930, na Europa, nós temos movimentos políticos antidemocráticos, seja da extrema esquerda,
do socialismo, não é, implantado na União Soviética, em que Stalin perseguia seus opositores, em que esse regime totalitário, não é, levou à morte aí milhões de pessoas na União Soviética, perfeito? E na Europa Ocidental, regimes antidemocráticos de direita, perfeito? Que se aproveitaram da situação para o quê? Instaurar governos autoritários. E quando começa isso, professor? 1922, não é? Quando os fascistas na Itália tomaram o poder. Só que na Itália eles chegaram ao poder como? Golpe de Estado. Isto é, eles não foram eleitos, eles não foram escolhidos pelo povo italiano. Chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado. E na Alemanha? Na Alemanha, apenas 11 anos depois, não é, que Hitler chega ao poder. Só que lá no caso, o partido nazista foi eleito pelo povo alemão. Então, não foi necessário um golpe de Estado. Claro, eles tentaram um golpe parecido com aquele que existiu na Itália, mas eles foram esse golpe acabou aí, não é, fracassado. Um conceito, esses trechinhos da aula eu retirei do banco de atividades, tá? Para facilitar aí a sua compreensão. Temos lá um conceito, né, para nós entendermos o que são regimes totalitários. Vamos lá. Regimes ditatoriais e totalitários são definidos pelo excesso de poder por parte do Estado e pela diminuição das liberdades individuais. Como assim? Você deve servir ao Estado. Nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Você não tem liberdade individual. Um exemplo, você é um jornalista e você quer noticiar algo contra esse governo. Você não pode. Você é perseguido. E perseguido muitas vezes até a morte. Regimes totalitários, eles foram implantados em quais regiões do mundo? Na União Soviética socialista, na Alemanha nazista e na Itália fascista. Há uma discussão teórica que foge aqui da nossa alçada, não é? Desse nosso momento, dessa nossa aula, mas em que um teórico político italiano, ele diz o seguinte, que totalitarismo existiu na União Soviética e na Alemanha nazista. Então, na Alemanha nazista você tem, não é, a estruturação desse Estado, em que esse Estado controla as liberdades individuais. Mas e na Itália? Não foi uma ditadura? Foi também uma ditadura. Tudo bem? Então, resumindo aqui, nós temos a implantação de uma ditadura de extrema direita, tanto na Itália quanto na Alemanha. E uma outra ditadura de extrema esquerda na União Soviética, agora governada por Stalin. Mas o que explica, não é, a ascensão desses movimentos, dessas ditaduras, tanto na Itália quanto na Alemanha? É fácil. Só nós compreendermos a situação desses países no pós-guerra, após a Grande Guerra, não é? Conhecida aí como Primeira Guerra Mundial. Vocês devem lembrar que lá na Primeira Guerra Mundial, Alemanha e Itália lutaram juntos. Durante a guerra, a Itália deixou a Alemanha, não é? E depois a Alemanha sofreu punições. Falamos sobre isso já, Tratado de Versalhes. Mas e a Itália? A Itália, durante a Primeira Guerra, ela havia recebido a promessa, não é, de uma compensação territorial. Promessa de quem? Reino Unido, Rússia e França, da chamada Tríplice Entente, quando terminada a Primeira Guerra. Então a Itália deixou a Alemanha sozinha, não é, com essa promessa, não é, de uma compensação territorial. E aí? Essa promessa não foi cumprida. E a Itália, assim como os demais países que saíram da Primeira Guerra, saiu o quê? Esfacelada, destruída. Um saldo de mortos, né? De prejuízos materiais. Olha aqui, estima-se que na Itália, aproximadamente 2 milhões de soldados mortos ou mutilados. Pessoal, quando eu falo para vocês em um soldado, é alguém o quê? Um homem adulto. Um homem que faz parte do mercado de trabalho, quando não é o período de guerra. Vocês concordam comigo? Claro, você tem aquele exército permanente, mas também você tem aqueles
grupos que são recrutados durante a guerra. Só que termina a guerra, esse é o saldo que a Itália tem. A promessa não foi cumprida, ela não recebeu essas compensações territoriais, 2 milhões de mortos ou mutilados, uma economia em crise, inflação, a inflação ela corrói, não é, o salário das pessoas, isso quando as pessoas têm salário. Já expliquei para vocês como funciona a inflação. Você vai ao mercado hoje e você compra lá, não é, um produto por R$ 5. Aí você vai no outro dia e esse produto está R$ 6. Ou seja, houve um aumento de R$ 1. Ah, mas isso não é nada. Só que ninguém vai ao mercado comprar um produto. Você vai ao mercado e você compra vários produtos. E quando eu falo em inflação, é esse aumento do preço. Então, num belo dia você ia até o mercado, você comprava lá alguns produtos com R$ 50. Você vai hoje no mesmo mercado com R$ 50, você não compra. Por quê? Porque daquela primeira vez para agora houve um processo que inflacionário. Só que quando eu falo para vocês em inflação aqui, nesse momento da história, não é assim de 3% ao ano, 2%, 4%. Eu falo de 100% ao mês. Ou seja, em um mês o produto vale 5 e no outro já está valendo 10, e no outro 20, e no outro 40, 80 e assim vai. Isso prejudica quem? Todos, mas principalmente quem tem poucos recursos, aquela pessoa que vai até o mercado, ao comércio, com dinheiro contado. E aí, a burguesia, as ideias do socialismo, não é? O socialismo, essas ideias da expansão do socialismo, elas eram, conforme eu falei no comecinho da aula para vocês, elas eram bem vistas por uma boa parcela da sociedade. As pessoas percebiam que o capitalismo estava em ruínas, estava em crise. Uma alternativa, o socialismo. Assim como eles fizeram lá na Rússia, podemos fazer aqui também. Só que isso causava temor na burguesia e essas pessoas, essas camadas populares que sofriam com a crise econômica, elas se aliaram a quem? A alta burguesia. A alta burguesia que temia a expansão do socialismo na Europa e, claro, em seus países. E essa burguesia passa o quê? A apoiar essa extrema direita. Na Itália, o fascismo e na Alemanha, o nazismo. Apoiava por quê, professor? Porque os fascistas perseguiam essa esquerda. Os nazistas perseguiam os socialistas, os comunistas lá, não é? Depende da denominação, porque isso é utilizado muitas vezes de maneira errada. E também desprezavam a democracia. Essa extrema-direita, assim como a extrema-esquerda, tem desprezo pela democracia. Em 1922, Mussolini, um importante personagem, comandou um grupo num episódio conhecido como Marcha sobre Roma. E aí, com apoio popular, eles tomaram o poder. A partir de 1924, o governo fascista instituiu pena de morte, aumentou a censura à imprensa, por exemplo, e a economia era controlada pelo Estado. Aqui na Itália, os fascistas chegaram ao poder, então, tomando esse poder à força. Claro, havia o apoio popular dessa alta burguesia que temia a expansão do socialismo e de grupos populares que estavam insatisfeitos com a situação a que eles estavam submetidos. Pessoal, então caminhando para a parte final da aula, vamos tratar da ascensão do Partido Nazista na Alemanha no pós-guerra. Conforme eu apresentei para vocês no início da aula e depois tratei especificamente da Itália, a situação dos países europeus após a Grande Guerra era uma situação muito difícil, sobretudo a situação da Alemanha. E por quê? No caso, após o término, da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Alemanha sofreu duras punições. Por exemplo, o Tratado de Versalhes.
Conversamos sobre isso lá no assunto Primeira Guerra Mundial, não é? Quando a Primeira Guerra termina, a Alemanha perdeu territórios, a Alemanha teve que arcar com uma dívida, a guerra, a Alemanha teve seu exército limitado, enfim. E a situação da Alemanha era muito grave. Nessa imagem aqui que nós temos, são crianças, não é? Meninos alemães usando notas de marco. Marco era a moeda utilizada na Alemanha à época para construir uma torre. E o que essa imagem aqui traz para nós, não é? De interessante, para nós pensarmos a situação da Alemanha, que o dinheiro não tinha valor. Falei para vocês agora há pouco desse processo inflacionário que vai aos poucos corroendo, não é, a remuneração, não é, o salário de um trabalhador. Na Alemanha, o dinheiro não, a inflação era tão alta, que o dinheiro não tinha valor. Tanto é que as crianças aqui nessa imagem, nessa foto, elas estão brincando com o dinheiro. Você tem um grupo de desempregados, não é? Pessoas que não encontravam meios, não é, para ingressar no mercado de trabalho, isto é, pessoas que não possuíam renda. E a alta burguesia e a classe média, assim como na Itália, temia o quê? A expansão do socialismo, em que você possuía ali, você tinha como modelo o socialismo implantado na União Soviética. Dentre esses movimentos de extrema-direita que encontraram espaço propício para o seu desenvolvimento, não é? Tanto na Itália quanto na Alemanha, no caso da Alemanha, um grupo merece destaque. Um partido, no caso, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, famoso partido nazista, não é? Que contava com a liderança de Adolf Hitler, alguém que havia participado da Primeira Guerra Mundial, não é? Alguém que viu a Alemanha sofrer as punições impostas pelo Tratado de Versalhes. Quando foi assinado o Tratado de Versalhes no final da década de 1910, mais precisamente em 1919, alguém ali, né, um grande líder, chamou a atenção: vocês estão criando um monstro. E o monstro estava surgindo agora, que era esse partido, não é, nazista, sob a liderança de Adolf Hitler. A Alemanha foi humilhada após a Primeira Guerra. E, somada a essa humilhação, a década de 1920, conforme apresentei para vocês agora, foi uma década muito difícil. E qual era a proposta, não é, do partido aí nazista? A centralização do poder, não é, em torno de um líder, a militarização e a conquista de um espaço vital. Esse espaço vital leva o quê? A Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que nós vamos tratar no sétimo banco. Defendiam ainda algumas ideias como, não é, que o povo alemão era uma raça superior, a raça ariana, não é, em que eles deveriam fundar um terceiro império, que eles chamavam de Terceiro Reich, e daí por diante. E os povos considerados inferiores? Esses povos considerados inferiores deveriam ser o quê? Eliminados. Por quê? Para que não contaminassem os alemães, a tal da raça pura que eles imaginavam. O Putsch de Munique. Em meio, não é, a essa crise social, a essa crise econômica, os nazistas tentaram um golpe de Estado, ou seja, tentaram tomar o poder à força. Assim como aconteceu na Itália fascista com Mussolini, não é, na marcha sobre Roma, em que eles chegaram ao poder a partir de um golpe de Estado, aqui na Alemanha, os nazistas tentaram isso também, a partir de Munique, uma importante cidade da Alemanha. Mas, para isso, eles precisavam do apoio popular, que no caso da Alemanha, aqui, nesse ano de 1923, não aconteceu. E, como consequência dessa tentativa de golpe de Estado, o líder do partido nazista, Adolf Hitler, foi condenado a 5 anos de prisão.
Passou na prisão menos de um ano, tá? Ficou ali aproximadamente 9 meses. E, durante esses 9 meses, ele escreveu uma obra conhecida como Mein Kampf, Minha Luta. Acabei de comentar com vocês, não é, que em 1923, quando os nazistas tentaram, a partir de Munique, tomar o poder na Alemanha, por meio de um golpe de Estado, eles fracassaram. Eles não contaram com o apoio do povo. E passado esse episódio, a Alemanha estava se reconstruindo. Como assim se reconstruindo? Reconstruindo a sua economia, não é? Com empréstimos, não é? Feitos pelos Estados Unidos. Os alemães estavam retomando, não é, o crescimento econômico, a industrialização do país. Mas em 1929, nós vimos hoje na primeira parte da aula, a crise nos Estados Unidos. Com a crise, essa ajuda financeira dos Estados Unidos para os alemães acabou, cessou. E com isso, a crise na Alemanha, a crise econômica, ela volta. E volta muito forte. E aí, a Alemanha então, com a crise de 1929, não é? Ela contava com essa ajuda financeira dos Estados Unidos, que cessou, que terminou com a crise, não é? Em 29, a Alemanha sofreu um duro golpe. E novamente, desempregados. E aqui você tem, não é, algumas alternativas. Ou a extrema esquerda, que era o socialismo, ou a extrema direita, que era o nazismo. E os alemães apostaram na extrema direita. Vejam vocês, Partido Nazista, representantes no parlamento. 1930, 107 cadeiras. 1932, 230 cadeiras. 1933, 288 cadeiras. Ou seja, nesse ano, o Partido Nazista formava praticamente a metade do parlamento alemão. Com a ascensão do Partido Nazista ao poder, com a importância cada vez maior desse partido no parlamento alemão, conforme nós tratamos no slide anterior, setores da sociedade alemã pressionavam Hindenburg, então presidente da Alemanha, para que ele cedesse um cargo, não é, no alto escalão do governo alemão para Adolf Hitler, então líder do Partido Nazista. E, em janeiro de 1933, Hitler se torna chanceler da Alemanha. O que seria isso? Chefe de governo. Então, Hitler aqui, não é, ocupa um importante cargo no governo da Alemanha. E nesse contexto, os nazistas, eles eram, não é, considerados os únicos que poderiam tirar a Alemanha da crise e, claro, combater a ameaça do socialismo. Com a morte do presidente Hindenburg, Hitler se torna o quê? Presidente e chanceler da Alemanha. O líder, que depois ficaria conhecido como Führer. Ao assumir o poder na Alemanha, o Partido Nazista, comandado por Adolf Hitler, implanta aquilo que nós conversamos no início da aula, um regime totalitário, não é? Com milícias, não é? Como as tropas, forças de assalto, SA, uma polícia política, no caso a Gestapo, e uma guarda pessoal do Führer, do líder então Adolf Hitler, a SS. Qual era a função, não é, dessas milícias? Era a perseguição aos opositores. Não só a perseguição, mas a eliminação desses opositores. Inclusive, dentro da estrutura do Partido Nazista, pessoas eram perseguidas. Uma outra observação, além dessa força policial, desse aparato bélico perseguindo os opositores, um outro elemento importante, a propaganda. A propaganda foi um elemento extremamente utilizado pelo regime nazista.
E claro, a censura aos meios de comunicação. Então, a imprensa não poderia divulgar nenhuma notícia contrária ao governo de Adolf Hitler. E aqui nós estamos caminhando para a Segunda Guerra Mundial. Vimos então que Hitler chegou ao poder na Alemanha. A partir daqui ele implanta um regime totalitário. E veremos na próxima aula qual a relação desse governo de Adolf Hitler com o início da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo desse banco ou mesmo dos demais, não é? Dos bancos anteriores, vocês podem tirar as dúvidas pelo WhatsApp ou mesmo participar dos plantões de dúvidas às quintas-feiras à tarde. Um abraço a todos e até logo.